Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta segunda-feira vai terminar a data FIFA, estaremos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação que tem sequência nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2. Cruzeiro deve divulgar os detalhes da venda de ingressos para o jogo de sábado diante do Fortaleza. E a expectativa, porque nesta segunda-feira vamos conhecer a arbitragem de quarta. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Nesta segunda-feira, o Cruzeiro vai divulgar muito provavelmente ao longo desta segunda sobre a venda de ingressos para o jogo de sábado. Vai terminar a data FIFA. Campeonato Brasileiro será retomado e o Cruzeiro ainda tem 3 compromissos importantíssimos neste mês de outubro. Quarta-feira, fora de casa, Arena, o duelo com o Atlético Mineiro. No sábado, o Cruzeiro joga com o Fortaleza, recebe o Fortaleza às 9 horas da noite no Mineirão. E no outro domingo, no outro meio de semana, teremos rodadas de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Aí no final de semana seguinte, depois do jogo do Fortaleza, o Cruzeiro vai até São Paulo para enfrentar o Palmeiras. Serão 3 compromissos aí importantes neste mês de outubro, assim que terminar a data FIFA que tira de combate Fabrício Bruno, que deve estar em campo na manhã desta terça-feira, no horário do Brasil, para o segundo amistoso diante da equipe do Japão. A seleção japonesa é o que o Brasil tem pela frente para fechar essa data FIFA de outubro e com a expectativa do Fabrício Bruno ser titular. O Cruzeiro treina nesta segunda-feira, dando sequência na preparação na Toca da Raposa 2. Ontem falamos sobre as dúvidas de Leonardo Jardim, ele começa a definir isso hoje no treinamento desta segunda-feira, porque o Leonardo Jardim ainda não sabe, ou pelo menos quer observar mais os treinamentos de hoje e de amanhã para definir se Christian retorna à titularidade na beirada pela direita e se Wanderson retorna depois de um tempo afastado, se recuperando de uma lombalgia na beirada pela esquerda. Se não for isso, aí vamos ter outras novidades. O técnico Leonardo Jardim, em relação ao jogo do Sport, ele escalou o Matheus Henrique ali na função do Lucas Silva. O Matheus Henrique dificilmente vai jogar ainda nessa temporada, por causa da fratura na costela. Ele colocou o Eduardo mais aberto pela esquerda, acho que isso não se repete, e colocou o Kenny Arroio mais aberto pela direita. Aí temos que aguardar então as 2 últimas atividades, quando o Leonardo Jardim define o time. E a expectativa maior desta segunda-feira, porque vamos conhecer quem apita o clássico de quarta-feira. Os 2 últimos clássicos, o da Arena teve o apito de Ramon Abate Abel, e o do Mineirão teve apito de Rafael Klein, ele que é do Rio Grande do Sul, Ramon Abate Abel de Santa Catarina. O Cruzeiro de olho aí em quem vai apitar o clássico da próxima quarta-feira. Domingão de título para o Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20. O Cruzeiro goleou a equipe do Coimbra com grande atuação e agora o Cruzeiro comemora o título do Campeonato Mineiro Sub-20, 8-1. Foi o placar, com 2 gols de Juan Gabriel, 2 gols de Batistella, fez 1, melhor dizendo. Bruno Alves marcou também, o Kenji, o Nicolite e o Ryan Leles. 8-1 para o Cruzeiro. E esse foi o placar final do título mineiro Sub-20. Capitão Bruno Alves levantou a taça. Bonitos gols, quem quiser acompanhar depois no YouTube da TV Cruzeiro. Tem todos os detalhes, hein? Cruzeiro garantindo aí o título mineiro Sub-20. Os crias da Toca comemorando neste domingão. E aí a galera fazendo a festa na Toca da Raposa 1, o Cruzeiro campeão mineiro
da categoria Sub-20. Agora, os crias aí à disposição do técnico Leonardo Jardim. Por falar em Leonardo Jardim, hoje a preparação para o clássico de quarta-feira teve sequência com o mesmo panorama de ontem. Wanderson e Christian treinando normalmente com o grupo. Sinisterra, trabalho de fisioterapia, preparação física, e o Fagner ainda sem ser liberado totalmente para os treinamentos com bola. É até uma situação que vem trabalhando o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, porque o Fagner ele vinha com uma recuperação dentro do normal para aquele tipo de fratura que ele teve diante do CRB, mas o processo está um pouco mais demorado do que o normal e por isso ainda não teve segurança para treinar com o grupo, para dar o último passo para retornar aos gramados. Então, por isso, o jogador não foi liberado totalmente para os treinos. A partir desta segunda-feira, aí nos 2 últimos treinos, o Leonardo Jardim vai definir o time. Sem Fabrício Bruno, tendência de Jonathan Jesus na zaga. O William está de volta na direita. Aí Cássio no gol, Jonathan e Vidalba, Kaique na esquerda. Lucas Romero está de volta ao meio campo. Com Lucas Silva, Christian deve retomar também a sua vaga entre os titulares. Fica a dúvida se o Wanderson já volta também na ponta esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge. O Caio Jorge é outro que retorna. Caio, Lucas Romero e o William. 3 retornos importantes que tem o técnico Leonardo Jardim. Fica essa dúvida quanto aos jogadores que vão atuar pelas beiradas. Christian não foi titular diante do Sport, mas está recuperado. Wanderson, a última vez que esteve em campo foi na vitória sobre o Red Bull Bragantino. E aí é aguardar então esses 2 últimos treinamentos para o técnico Leonardo Jardim montar o Cruzeiro, que encara a equipe do Atlético Mineiro na Arena. Para a gente fechar, Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro com 12 pontos conquistados em 4 jogos, 4 vitórias e defendendo aí o título da categoria no estadual, Campeonato Mineiro Feminino. E a última rodada, o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América. Por falar em futebol feminino, na última semana tivemos uma reunião importante entre os donos da SAF, o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, que é abaixo do Pedrinho, com a Bárbara Fonseca, com o Jonas Urias, e todo o planejamento foi alinhado para a próxima temporada. Então, tudo ok, entre o Departamento de Futebol Feminino e a direção da SAF do Cruzeiro. O Pedro Lourenço sabe que o futebol feminino, por mais que hoje ainda caminha para se ter uma receita maior, para ter um retorno maior, mas ao mesmo tempo o Pedro Lourenço entende que o investimento é importante e por isso vai continuar fazendo investimentos, claro que a maioria do próprio bolso, para que o futebol feminino venha neste projeto de se consolidar na categoria. Neste ano o Cruzeiro já encarou aí o Corinthians em condição de igualdade na final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O Cruzeiro ano que vem vai disputar a Copa Libertadores, então agora com a Bárbara, diretora de futebol feminino, com o Jonas Urias para tocar este projeto e fazer um time forte novamente na próxima temporada. Hora de falar sobre o Cruzeiro e o reforço da Raposa para o fim dessa temporada tem arrebentado na Copa do Mundo Sub-20. Eu me refiro a Neisser Villarreal, atacante de 20 anos de idade da Colômbia. Ele pertence ao Milionários e assinou algumas semanas atrás um pré-contrato com a Raposa. Chega sem custos ao Cruzeiro no fim desse ano. Pois bem, o Villarreal, que foi contratado pelo Cruzeiro depois de marcar 8 gols no Sul-Americano Sub-20 em janeiro, já tem 5 gols na Copa do Mundo Sub-20. 3 desses gols
na vitória da Colômbia contra a Espanha por 3-2. Ou seja, ele fez os 3 gols da sua seleção, que acabou se classificando para a semifinal da Copa do Mundo. O Villarreal, que já havia marcado 2 na fase anterior, os 5 gols do Villarreal, o novo reforço cruzeirense, foram marcados na fase de mata-mata. Colômbia está classificada para a semifinal e agora enfrenta a Argentina. E dá para dizer que o Neisser Villarreal, ainda que o time dele seja eliminado na próxima fase, já chegará ao Cruzeiro bem mais valioso do que no momento em que foi contratado. A verdade é que esse centroavante está em fase de desenvolvimento, tem muitas características positivas, ainda comete alguns equívocos, mas parece ter enorme potencial e tem sido monitorado e visto de perto por alguns dos grandes clubes europeus que mandaram representantes e olheiros para a competição que está sendo disputada no Chile. Só para completar, dos 6 gols que a Colômbia marcou no mata-mata, 5 foram do futuro atacante do Cruzeiro. Raposa parece ter acertado em cheio. Até pensando na possibilidade de perder o Caio Jorge no futuro não tão distante, Caio também tem chamado a atenção de clubes do exterior. Foi dar uma verificada na manhã desse domingo para ver que avaliação, que números eles colocam em relação ao valor do Neisser Villarreal. Para o site Transfer Marketing, que é um site especializado em cifras de atletas, hoje o Neisser Villarreal está avaliado em 1.800.000 euros. Mas isso me parece estar muito condicionado ao fato dele estar nas últimas semanas do seu contrato com o Milionários. Certamente já vai chegar ao Cruzeiro valendo 6, 7, 8 milhões de euros, até por ter apenas 20 anos de idade e 13 gols marcados em competições internacionais pela seleção do seu país, 8 no Sul-Americano e mais 5 na Copa do Mundo Sub-20. Verdade é que o Cruzeiro mandou muito bem quando o contratou, negociação absolutamente gratuita. Agora de falar sobre Gerson. O Zenit definiu o valor para vender o meio-atacante brasileiro de 28 anos de idade que não conseguiu decolar com a camisa do clube russo. Desde que foi contratado, só 6 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. E muita especulação em relação à possibilidade de o Gerson deixar o clube. Chegaram a dizer na semana passada que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo. Contei para vocês que o representante do atleta e o Palmeiras negam qualquer contato. Mas é certo que o Gerson terá vida curta no Zenit. Não há interesse do Gerson em continuar por lá, até porque ele precisa sair para voltar a jogar e sonhar com seleção brasileira, e não há interesse do Zenit em ficar com um jogador que é avaliado como muito lento e com pouca intensidade. Diante disso, parece natural que o Gerson seja negociado em janeiro. E a pedida do Zenit hoje é de 25 milhões de euros, o mesmo valor que foi desembolsado quando da compra junto ao Flamengo. Esses 25 milhões de euros equivalem a quase 160 milhões de reais. Gerson quase se mudou para o Al Ittihad da Arábia Saudita no último dia antes do fechamento da janela lá no futebol saudita. O negócio não aconteceu porque o Ittihad precisava abrir mão de um estrangeiro e essa negociação para a saída desse estrangeiro acabou sendo inviabilizada. Para janeiro pode haver uma nova tentativa do futebol saudita ou então do retorno do atleta ao Brasil. Palmeiras até aqui se manifesta entendendo que esse valor é muito caro. Pro Flamengo dá para meio que descartar. A relação do Gerson e do pai dele com dirigentes do Fly é a pior possível. O Flamengo ainda contratou Jorginho e saiu para a mesma função. Hoje está muito bem servido nesse setor de meio campo. Botafogo, que costuma investir alto, não parece mais ter tanta força, especialmente por conta de todos os problemas envolvendo John Textor e os acionistas do Grupo Eagle. Cruzeiro é outro clube que tem investido forte, mas mudou o perfil de reforços. Hoje a busca se dá por atletas mais jovens. Gerson, com 28 anos de idade, dificilmente voltará ao futebol brasileiro, especialmente com essa pedida de 25 milhões de euros. Gostaria de saber se você acha que ele vale tudo isso. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza?